Boa noite para o pessoal que está participando da live conosco. Obrigado a todos que estão presentes. A gente está dando sequência a mais uma live aqui da Pós. No ano passado, a gente fez várias lives diferentes, trouxemos assuntos relevantes. Novamente, a gente retoma essa ação, porque é uma ação muito positiva. Hoje a gente convidou o professor Roberto Falcão. O professor Roberto Falcão foi meu professor, é uma pessoa muito querida, que atualmente faz parte do programa de pós-graduação de administração da Unigran Rio. Ele se dispôs a vir falar um pouco da experiência dele sobre trabalho, mercado de trabalho, estratégia de carreira, futuro do trabalho. É uma pessoa que vai poder contribuir muito para que você abra um pouco os horizontes em relação a estratégias de carreira, a pensar um pouco fora da sua carreira como sendo uma coisa muito automática, mas você direcionando para onde você quer chegar. Isso é muito válido hoje no mercado tão competitivo como a gente vive. Eu acho que vai ser interessante, eu acho que vocês puderem participar, interagir, vai ser muito legal, mas a gente já tem o material todo preparado, justamente para poder ajudar e contribuir da melhor maneira possível. Eu vou passar a palavra para o professor Roberto, ele vai tocar daqui, eu vou fazer algumas considerações pontuais, de vez em quando eu vou aparecer, levantar a mão, vou abrir a câmera, mas por enquanto ele vai falar um pouco sobre o que ele preparou. Qualquer dúvida também, o pessoal pode abrir o chat, mandar pergunta, conversar, interagir conosco. São todos muito bem-vindos, tá bom? É isso, professor. Obrigado e pode começar. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? E eu sinto honrado aqui de participar dessas lives, porque eu acho que, às vezes, a nossa pequena contribuição pode abrir os olhos de muita gente, e inclusive de alunos, ex-alunos ou futuros alunos, né? Futuros alunos que venham a fazer algum curso aqui conosco, né? Seja de pós-graduação, seja de especialização, seja de mestrado, doutorado, né? A gente tem aí, né, toda a gama de cursos, né, de graduação até o doutorado, né? E eu, como o Pedro falou, eu integro o PPGA, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração, aqui da Unigran Rio, cuja coordenadora, a professora Rejane, está presente aqui também, né? E então nós somos uma equipe bem multidisciplinar, né, nesse programa. Temos professores com formação diferenciada, né, em termos de tanto de carreira acadêmica quanto de carreira executiva, né? Tem vários professores que passaram por empresas, atuaram na carreira executiva antes de entrarem na carreira acadêmica. Temos formações diversas, né? Desde pessoal formado em direito, economia, administração, engenharia, contabilidade, isso na graduação, e muitos dos professores atuam com doutorado em administração, né? E eu sou um deles, né? Eu sou engenheiro com doutorado em administração. Bom, aí vocês vão perguntar, professor, por que eu devo pensar em montar uma estratégia para a minha carreira? Poxa, eu estou satisfeito, eu estou trabalhando hoje na minha empresa, eu ganho o suficiente para pagar minhas contas e eu estou numa zona de conforto. Pessoal, não sei se vocês leram aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Tem, inclusive, um filminho, né, um desenho animado, Quem Mexeu no Meu Queijo. Quando a gente fica na zona de conforto, é muito perigoso, né? E a gente vê, né, na atualidade, que o mercado de trabalho está mudando, né? Esse mercado de trabalho é altamente dinâmico. E o Brasil, né, ele é um grande produtor sobretudo, né, de matérias-primas, né, commodities, né, chamadas commodities, né, então, produtos agrícolas, produtos minerais, né, o Brasil exporta muito isso, mas o Brasil também exporta carros, exporta serviços, né, inclusive, o Brasil atrai turismo, né, nós recebemos em torno de 5 milhões de turistas, então, assim, o país, né, ele tem uma economia robusta. Talvez essa renda que circula no país seja ainda mal distribuída, mas nós sabemos que o Brasil tem uma economia robusta, um setor de serviços que emprega milhões de pessoas, né? Um setor industrial também muito grande, um setor agrícola, né? E na nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, de Caxias, a região metropolitana do Rio,
nós sabemos que a grande parte da economia é voltada para a área de serviços, né? Mas temos também indústrias, obviamente, né? O próprio município de Caxias, do Rio de Janeiro, tem indústrias. Temos um setor até agrícola no estado do Rio, mas é pequeno comparado com outros estados. E, assim, ao refletir sobre a nossa região, nós podemos pensar o seguinte, gente. Quais são as habilidades que o mercado vem demandando, né? Assim, são dúvidas que podem surgir na nossa cabeça, né? Quais são as habilidades que esse mercado aqui que está à minha volta vem demandando? Uma outra... Tá normal o áudio, né, pessoal? É só a Livânia que não está ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá todo mundo me escutando bem? Ok, tá normal, beleza. O que eu preciso fazer para conquistar uma boa vaga de emprego? Isso é uma dúvida também interessante, né? Muitas vezes a gente já passou daquela fase de estágio, já estamos, né, numa fase assim avançada, né, de carreira, já estamos migrando para um cargo gerencial, de coordenação, e a pergunta vem, né? O que eu preciso fazer para conquistar uma boa vaga de emprego? Outra pergunta também que é muito comum, né, que a gente... Isso são perguntas que, assim, que eu estou lembrando até da minha própria carreira, da minha própria experiência, e foram coisas que surgiram ao longo dos anos, né? Será que as minhas habilidades elas estão de acordo com as habilidades demandadas pelo mercado? E ainda mais, será que essas habilidades hoje serão as mesmas do futuro? Então, é uma coisa que nós temos que nos perguntar, né? Quando a gente está fazendo uma graduação, uma pós-graduação, nós temos que ver não só o hoje, mas temos também que planejar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E, gente, eu vou contar um segredo para vocês. A gente nunca para de estudar, vocês sabiam? A gente nunca para de estudar. A gente começa a estudar lá no colégio, né? Lá no primário, no ensino fundamental, ensino básico, lá no CA, no pré-primário. A gente começa lá na creche, né? Diria até, a estudar. E nunca paramos de estudar. Seja um estudo formal, tá? E assim, dependendo do trabalho onde vocês estejam, vocês vão ser demandados a fazer treinamentos, a aprenderem novas habilidades constantemente, tá, gente? Então, assim, não pensem, poxa, legal, me formei, terminei a graduação, acabou, graças a Deus, nunca mais vou precisar estudar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A gente sempre vai continuar estudando, se atualizando, isto é, se nós quisermos manter a nossa empregabilidade, se nós quisermos manter as nossas habilidades alinhadas com as habilidades demandadas pelo mercado. Não é isso, gente? Então, essa reflexão, essas 3 perguntas são importantes, né? Quais as habilidades que o mercado demanda? O que eu preciso fazer para conquistar uma boa vaga de emprego? E se essas habilidades que hoje são demandadas, no futuro serão as mesmas? Isso também o que vai determinar essa última pergunta, pessoal, é justamente a questão aonde eu quero ir, né? Então, assim, aquele norte, né? Aquela bússola que o mapa estratégico, que o meu plano de estratégia de carreira vai me dar. Não é isso? Então, assim, eu estou falando de estratégia porque eu dou aula de estratégia. Dou aula de estratégia na graduação, no mestrado, né? Já dei aula de estratégia no MBA também. E já participei, né, de empresas na qual eu tive que traçar estratégias. Então, eu estou falando com propriedade isso para vocês. Manoel, eu lembro de você. E a Ana Carolina falou aqui que as tecnologias não param de evoluir. Ana Carolina, segura aí esse ponto aí que você falou, porque eu vou tocar nesse assunto aí de tecnologia já. Guarda aí isso daí na sua... Anota no seu caderninho isso daí, que eu já vou falar sobre isso. Tá? Então, aproveitando o gancho aqui da Ana Carolina, existe um relatório, gente, e para quem consegue ler inglês ou quem quer depois baixar esse relatório, né, tá no site do World Economic Forum, mas se vocês jogarem no Google
The Future of Jobs, né? O futuro do trabalho. É um relatório, Report 2020. Né? Esse é o último que eu encontrei. Eles fazem periodicamente esses relatórios, né? Mapeando quais são as habilidades interessantes, habilidades essas que podem ser demandadas, né, no futuro próximo até diria, ou mesmo no presente, para quem for para um setor de alta tecnologia. Tá? Então, a primeira habilidade aqui que eu destaco são habilidades empreendedoras. As empresas hoje, as organizações hoje, elas não querem aquele cara, aquela pessoa que fica sentado na cadeira esperando vir a tarefa, sabe? Elas querem pessoas que sejam proativas, que criem projetos, que consigam demandar dos outros coisas e também criar novas ideias, novos projetos, novas fontes de receita para a empresa. E se a empresa não for lucrativa, pensar em novas formas de fazer, né? Novos desenhos de processos, né? E tudo mais. Então, essas habilidades empreendedoras, seja para você ser um intraempreendedor, ou seja, um empreendedor dentro da sua organização, ou para você realmente montar o seu negócio, que cada vez mais a gente vê, né, o crescimento de jovens, né, quer dizer, essa vontade de muitos jovens em não querer seguir uma carreira tradicional, ou melhor, de seguir uma carreira, até fazer uma faculdade, mas na hora de ir procurar emprego, ele fala assim, não, eu vou criar o meu emprego, eu vou montar a minha empresa, eu vou usar isso que eu aprendi aqui no banco da faculdade, né, no banco da universidade, no banco aqui da Unigran Rio Áfia, eu vou usar essas informações, essas habilidades técnicas e humanas para empreender. Segundo ponto, gente, segundo ponto que é muito importante, trabalho em equipe. Quem não sabe trabalhar em equipe hoje está fadado ao fracasso. Eu estou dizendo isso porque a gente vê, né? Assim, a gente brinca, né? Tem alunos meus aqui da graduação, sala de aula, né? A gente faz aqueles trabalhos de grupo. Poxa, professor, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de fazer trabalho de grupo. Quem não gosta precisa se desenvolver nisso, porque, segundo o relatório Futuro do Trabalho, né? O Future of Jobs, essas habilidades de trabalho em equipe são essenciais. Você saber gerenciar outras pessoas, você saber aceitar as diferenças, né? Sejam culturais, sejam de gênero ou qualquer outra diferença. A gente conseguir trabalhar em equipe é muito importante. E isso é um efeito, isso gera um efeito. Quem não consegue trabalhar em equipe briga nos ambientes de trabalho, isso gera um efeito maléfico para a sua carreira. Por quê? Porque você, quando você for ter referências, né, de outras pessoas, né? Ah, meu chefe, exatamente, Regiane, a diversidade. Você conseguir trabalhar em equipe com a diversidade é fundamental, né? E aí, nesse ponto, professora Regiane, o multicultural entra também. Os ambientes cada vez mais multiculturais, mesmo o Brasil, né? O Brasil é relativamente um país fechado, né? A gente tem 5 milhões de turistas, é muito diferente de uma, sei lá, Estados Unidos, França. Se vocês forem para um país europeu, vão ver a diversidade cultural, a Austrália, enfim, Canadá, né? Tem uma multiversidade muito grande. Mas esse multicultural no Brasil, a gente tem muitas subculturas aqui no Brasil. A gente tem a turma do surf, a gente tem a turma do rap, a gente tem a turma do baile funk, nós temos a turma assim, diversas culturas, subculturas, tem os gaúchos, aí se a gente pegar a culturalidade regional, né, nós temos aí a cultura carioca, a cultura paulista, a cultura da periferia, a cultura do sul, a cultura nordestina, a cultura do norte. Então, assim, nós vivemos cada vez mais em ambientes multiculturais. Então, quem souber aceitar essa diversidade e souber trabalhar, né, nesse ambiente multicultural é super importante. Outra questão ali que tem a ver também com a habilidade empreendedora é a liderança, gente. Vocês têm que buscar cada vez mais serem líderes em alguma coisa. Nem que seja líder
Eu sou líder da minha turma da praia, eu sou líder da minha turma de caminhada, eu sou líder da minha turma das minhas amigas. Pelo Mas, menos assim, essa seja liderança... líder da sua própria carreira, pelo menos. Exatamente, é isso aí. Você tem que liderar o seu, pelo menos liderar a carreira, né? É isso aí, Pedro. E habilidades humanas, né, gente? Habilidade de negociação, saber lidar com as pessoas, que é aquele trabalho em equipe, né? A gente saber ouvir o outro, né? Ter empatia, né? Saber olhar olho no olho. Essas habilidades humanas, nesse mundo digital, está se perdendo cada vez mais. Mas é fundamental, ainda continua fundamental, porque a máquina, a inteligência artificial, ela faz alguma coisa até certo ponto. O ser humano ainda é demandado, principalmente para as tarefas mais complexas e tarefas que demandem processo decisório complexo, o ser humano ainda é muito demandado. Não é isso? Não é sempre que os sistemas de computador vão dar certo. Muitas vezes eles enchem o saco, né? Até, né? Por exemplo, eu recebo todo dia à tarde uma ligação da Oi, de uma ligação eletrônica, dizendo que eu posso instalar Oi fibra na minha casa. Eu não pedi para receber essa ligação. Pelo contrário, eu nem quero instalar Oi Fibra, mas é a inteligência artificial que liga para mim todo dia, enche o saco, né? Quer dizer, o telemarketing que levava um fora até outro dia agora passou para a inteligência artificial. Enfim, aí a habilidade de resiliência. Resiliência, o que é resiliência? Você saber suportar cargas de trabalho, saber passar por momentos difíceis e pensar, olha, depois que eu passar por esse momento, espero que vai vir algo melhor, né? Ou não, ou às vezes é um ciclo, né, de crescimento, né? Você é aquele negócio, vou ficar casca grossa, né? Vou aprendendo com os desafios, né? Essa resiliência é fundamental. Professora Rejane, gostaria de complementar alguma coisa em relação a essas habilidades aí? Que, por fim, nós temos a questão da Boa habilidade... noite. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. professor Roberto. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Boa noite para todo mundo. Não, Roberto, eu acho que está corretíssimo. E eu considero que essa capacidade de adaptação, de enfrentar o novo, né? Se adaptar à novidade, enfrentar o novo, está sempre disposto e aberto para as mudanças, talvez seja mais importante, porque a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? A gente com certeza. O mundo está muito dinâmico, né? O ambiente está muito dinâmico, o ambiente de trabalho. É só a gente parar para pensar que o mundo que a gente conhecia há 2 anos atrás era completamente diferente do mundo que a gente conhece hoje, né? O quanto o trabalho, o quanto o emprego já mudou em pouquíssimo tempo, né? Nesses 2 anos. Então, eu acho que talvez essa capacidade, a resiliência, a capacidade de adaptação são as habilidades, né? As características mais importantes para o trabalho hoje. Exatamente. E aí, tocando nesse ponto, né, o que a tecnologia, né, gerou, né, na verdade, alavancada por uma crise sanitária, né, alavancada por um problema de isolamento social, das pessoas não poderem se aglomerar nos ambientes de trabalho. Isso gerou uma digitalização forçada de muitas empresas, ambiente de trabalho, inclusive aqui na sala de aula não foi diferente, e provocou uma série de mudanças, né? Inclusive, hoje em dia, a justiça faz muita audiência digital, serviços públicos digitalizaram-se, empresas que não faziam delivery passaram a fazer. Isso tudo mudou bastante. Porque nós temos uma nova realidade, né, tecnológica aí, e isso é fundamental para que nós nos mantenhamos, para a gente se manter, né, antenado com a atualização tecnológica. E a Lívia tocou um ponto importante, né? A professora Lívia tocou um ponto importante, que é as novas profissões que estão surgindo. Exatamente. Então, nós temos, no futuro, profissões que nem foram criadas ainda.
nós estamos vendo essa migração de novas profissões aí que estão acontecendo. Bom, então aqui, né, se a gente for fazer assim, um panorama geral, qual será o futuro dos empregos? Gente, com certeza, quem não entender ou quem não tiver o mínimo de habilidade com tecnologia vai ter uma certa dificuldade, porque por mais que você trabalhe com um trabalho artesanal, um trabalho, digamos, que não envolva tecnologia, você vai ter que trabalhar com alguma plataforma para fazer o delivery do seu produto, do seu serviço, vai ter que marcar, enfim, né, agendar visitas, reuniões, usar a tecnologia para se comunicar, seja com o seu público-alvo, né, consumidor, seja com seus clientes, com seus parceiros. Então, assim, tecnologia é fundamental e está ligada à comunicação, né? Outra coisa, em algumas áreas, né, a robotização, né, e a nanotecnologia estará cada vez mais presente. Inclusive, outro dia assisti o filme do 007 e tem lá, né, o vilão lá, coloca um nanorobô que entra na corrente sanguínea, que quando você toca na outra pessoa, mata. Eu não sei quem viu aqui o filme do 007, mas eu achei muito bacana, né? Tanto por causa das locações, quanto por causa dessa parte tecnológica, né? Que foi muito bacana. Mas, assim, voltando, né? O Future of Jobs, o futuro dos empregos, quem tiver interesse, eu recomendo uma palestra do TED, né? Que eu não vou passar aqui, obviamente, que é uma palestra que tem em torno de uns 14 minutos, mas é o Andrew McAfee, Como Serão os Empregos do Futuro. Então, anotem esse nome, Andrew, vou botar aqui no chat, se vocês quiserem depois assistir, né? Andrew McAfee, Como Serão os Empregos do Futuro. Então, é legal porque ele, em 14 minutos, fala um pouco sobre tudo isso que eu falei, né? Mas de uma outra forma, obviamente. Bom, aí nós vamos para a segunda parte da nossa palestra. Como é que nós vamos pensar em montar uma estratégia para a carreira? Mas, primeiramente, eu preciso explicar para vocês o que é estratégia. Aí eu vou fazer aquela história do Capitão Nascimento. Vocês lembram do filme do Capitão Nascimento, que ele fala o que é estratégia? Basicamente, gente, estratégia vem do grego e significa strategos, que é stratos, exército, né? A primeira palavra, né? A primeira parte da palavra, stratos, significa exército, e ago, liderança ou comando. Então, era basicamente, né, a estratégia veio da arte do general, né, como o comando militar, né, fazia a estratégia do seu exército, não é isso? Mas hoje em dia, na vida empresarial, isso tem muito mais a ver com o processo decisório com base num procedimento formalizado, num plano de negócios, né? Ou seja, tentar organizar o trabalho para atingir metas, objetivos. Bom, daí eu faço uma provocação aqui para vocês. Vocês vieram aqui para aprender como fazer um plano estratégico. E depois esse PDF aqui, eu acredito que o Pedro vai compartilhar com vocês, mas a live vai ser gravada também. Então, o primeiro ponto aqui que a gente deve fazer num plano estratégico, qualquer plano, não só de carreira, é uma análise situacional, contexto. Por exemplo, eu trabalho na área de administração. Então, como é que está essa análise dos tipos de trabalho em administração que eu posso acessar, né? Quais são as metas e planos, né, que eu tenho? Avaliar, né, essas metas e fazer uma seleção para poder implementar, né? Então, eu vou fazer primeiro uma análise da situação, depois eu vou traçar metas, mas essas metas vão ser traçadas baseadas numa análise interna das minhas habilidades. Vou selecionar, implementar e depois eu vou fazer um monitoramento e controle dessas metas. O que é monitoramento e controle? Eu tenho que ter indicadores para ver se eu tive sucesso ou não. Por exemplo, se a minha meta é conquistar um emprego que ganhe 10 mil, qual vai ser o meu monitoramento e controle? Saber se eu atingi aquele salário em 5 anos, em 10 anos, que era a minha meta original, né? Se meu monitoramento vai ser em função de qualidade de vida, então eu vou ter que detalhar o que é qualidade de vida para mim. É morar numa casa
no campo, ou é morar num apartamento, num bairro central, né? Então, eu tenho que definir isso para ver se depois, no meu monitoramento, se eu atingir aquela meta. Fica claro isso daí, gente? Então, dentro desse plano estratégico, né, esse plano de carreira, eu tenho que primeiro fazer uma análise das minhas capacidades e pontos fortes. Tá? Então, eu devo analisar quais são os meus pontos fortes, o que eu faço bem, e aí tem uma dica que eu vou dar logo em seguida para fazer essa análise. Analisar as fraquezas, né? O que eu tenho de fraquezas ou pontos fracos, né? Depois eu vou determinar uma visão, né? Visão de futuro, em cima de um ambiente profissional que eu estou lendo, né? Eu estou tendo alguma leitura desse ambiente profissional. Baseado nisso, eu posso traçar metas de 2, 5, 10 anos. E para chegar nessas metas, eu preciso pensar, né? Preciso analisar o que eu devo fazer para cumprir essas metas. O que eu tenho que executar antes para conseguir cumprir essas metas? Por exemplo, quero trabalhar numa empresa multinacional. O que eu preciso ter para trabalhar numa empresa multinacional? Em geral, é bom você falar inglês, se você for trabalhar numa multinacional. Então, o que eu preciso cumprir? Fazer um curso de inglês ou passar um tempo morando fora para aprender inglês, algo assim, né? E os indicadores, né, para você ver se cumpriu as metas ou não, vão estar dentro do seu controle estratégico, né? Ou seja, você vai ter esses indicadores para monitorar se deu certo ou não o seu plano. Mas é muito simples, né, gente? Quando a gente fala assim, agora eu quero ver vocês fazerem na prática, pegarem depois esse material e tentarem fazer. Isso é um processo de coaching, tá? Isso, na verdade, essa análise do plano de carreira é o que o pessoal que faz coaching de carreira utiliza. Eles nada mais, nada menos do que utilizam as ferramentas de estratégia para ajudar você a montar um plano. Então, eles vão fazer uma análise SWOT. Você vai ver o que é seu ponto fraco, o que é seu ponto forte, e contrastar isso com ameaças e oportunidades do mercado de trabalho. Isso nada mais é do que uma matriz SWOT. Diga, Pedro. Pode falar, Pedro. Tá, professor, só uma pergunta, então. É o seguinte, como é que eu consigo fazer essa análise dessas habilidades? Como é que eu determino esse ponto de onde eu estou? Como é que eu tenho essa visão? Como é que eu sei se eu sou fraco? Você fez a pergunta para eu poder depois mostrar a tela, Pedro. Obrigado. Agora que eu vou entrar, como é que eu faço isso? Agora vem a técnica, né? As dicas, né? Práticas. Então, a primeira coisa é o seguinte: vocês vão fazer, gente, uma redação da história da vida de vocês. Olha que legal. Peguem um caderninho, peguem várias folhas, né? Pode ser, dependendo do tamanho da história de vida. E aí vocês vão começar a escrever a história de vida desde a infância. Desde a infância lá vocês vão fazer a história da minha vida. Olha que legal. E eu já apliquei esse exercício várias vezes em turmas, tanto da graduação quanto da pós. Inclusive do mestrado, o pessoal curtiu. Mas é basicamente o seguinte: vocês vão escrever a história da sua vida. Depois, né, Pedro, vocês vão pegar essa história da vida e vão sublinhar as passagens mais marcantes, os pontos mais marcantes da sua história. Então, por exemplo, eu era pequeno, tinha 5 anos, eu gostava muito de jogar bola, não sei o quê, gostava de subir em árvore, sempre fui ligado à natureza. Aí você, vou sublinhar aqui, ligado à natureza. Gostava dos animais, né? Aí vou sublinhar, eu gostava dos animais. Aí depois a gente vai vendo, vai fazendo essa autoanálise, né? Sublinhando pontos fortes, pontos fracos, questões marcantes da nossa vida, para depois tentar traçar essa análise SWOT, entendeu? Então, a gente pode se fazer perguntas também, né? Por exemplo, será que eu sou um bom comunicador? Será que eu sou bom com números, com cálculos matemáticos? Eu tenho capacidade analítica, capacidade de síntese, gosto de lidar com gente, me sinto bem na natureza, junto às plantas, animais, tenho paciência de ouvir pessoas, né? Que tipos de pessoas que eu me sinto bem, as matérias que eu tenho mais facilidade, né, ou afinidade. Então, essas são dicas, né, para vocês, são perguntas, né, para quando vocês forem escrever a história da vida de vocês. Depois, né, gente,
tem a parte da análise das fraquezas, né? Coisas, experiências negativas que vocês tiveram na vida, coisas que disseram que você não é bom quando você recebeu algum feedback, ou mesmo um irmão, um parente que falou, né? O que eu tenho dificuldade para fazer, o que eu deixo sempre para depois, né? Então, você vai escrever também esses parágrafos sublinhando ali, né, as passagens que ressaltam, né, pontos negativos. Ali, né, quando você pega ponto positivo e negativo, ali você já joga aqui, né? Você vai criar aqui uma matriz, né, que são 4 quadrantes, né? Divide isso aqui em 4, aí pontos fortes, pontos fracos, e aí você vê dentro dessas habilidades, né, e pontos fracos, o que o mercado está demandando? Quais são as oportunidades ou quais são as ameaças em relação a essas coisas que eu tenho como ponto forte, ponto fraco? Por exemplo, eu só gosto de trabalhar escrever em caderno, eu não gosto de escrever em computador, eu não gosto de usar o computador. Isso daí é um ponto fraco que pode gerar uma ameaça no mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho a maioria dos trabalhos é computadorizado, né? Tem poucos trabalhos hoje em dia que você anota manualmente as coisas, né? Outro exemplo. Eu não gosto de trabalhar em equipe, não gosto de lidar com gente. Em geral, você terá problemas nos ambientes de trabalho, né? Porque cada vez mais a gente precisa gerenciar pessoas, né? Precisa aceitar aquela coisa que a gente falou, diversidade, né? Aceitar as diferentes culturas, né? Lidar com diversidade, tá? Bom, então eu falei do ponto, como é que eu faço a análise dos pontos fortes e pontos fracos, né? Depois, eu posso determinar alguma visão, né? Visão de futuro, né? O que seria uma visão? Eu colocar aqui, né, no papel, quais seriam, como eu me vejo no futuro, sendo que tipo de profissional, né? Como eu me vejo como pessoa, como profissional, né? Então eu vou buscar os meus valores, alinhar isso com uma visão, com uma missão, né? Qual é a minha missão na Terra, né? A gente pode até pensar em termos místicos, religiosos, qual é a minha missão na Terra? Ou se eu pensar em termos de carreira, né? Qual é a minha missão como profissional? O que eu quero fazer para me sentir realizado, né? Então essa análise é legal também, tá? E depois, né? Agora que você já fez a análise interna, né? Já fez a análise pontos fortes, pontos fracos, traçou uma visão, né? Baseada nos seus valores, aí você vai analisar o ambiente externo, né? Tanto o macroambiente, né? O macroambiente eu digo a cidade onde você mora, o país onde você mora, né? Como também o setor de negócios, né? E as empresas onde você quer atuar, onde você atua ou onde você quer atuar. Eu atualmente trabalho no setor de contabilidade, mas eu quero trabalhar no setor bancário. Poxa, então vamos analisar esse setor. Como é que são os empregos nesse setor? Que habilidades eles demandam? Como é que eu busco essas informações? Como é que eu busco essas informações? Eu busco essas informações conversando com pessoas, né? Então, assim, gente, aí eu começo a traçar metas concretas para 2, 5 e 10 anos. E essas metas devem ter um monitoramento. O que é um monitoramento? São os indicadores, né? Indicadores de performance, né? O que eu conquistei, né? Em 2, 5 e 10 anos, né? Se eu tenho como medir isso, eu sei se o meu planejamento deu certo, tá? E aí, assim, né? Esses indicadores devem incluir também questões pessoais, né? Plano de carreira, mas incluindo questões pessoais. E depois, né? Quer dizer, dentro desses indicadores, né? É interessante a gente incluir o grau de sucesso do meu negócio, quanto eu quero ganhar de salário, o grau de realização e satisfação com o que eu estou fazendo, o cargo conquistado, né? Tudo isso deve ser pensado, tá? Daí, né? O Pedro me sinalizou aqui, mas eu já estou terminando a palestra, tá, gente? Tem mais 5 minutos só. Vou mostrar isso daqui.
que seria, né, digamos, um documento para vocês fazerem análise interna, pontos fortes, pontos fracos, e aqui descrever, né, uma série de questões realizadas essa análise interna, relacionadas a essa análise interna. Na análise interna, né, eu posso colocar, por exemplo, raciocínio lógico, pontos fortes, né? Habilidade de trabalhar com números, proatividade, determinação, já fiz curso de espanhol e inglês, observação e análise. Isso é um exemplo de pontos fortes. Depois que você fez a redação e sublinhou, né? Exemplo de pontos fracos, dificuldades em trabalhar em grupos grandes, dificuldade de me expressar, raciocínio lógico demais, pouca experiência profissional, timidez. Então, assim, como é que você vai trabalhar isso? Tem diversas maneiras. Timidez você pode trabalhar fazendo curso de teatro, se expor mais, né, a convívio social, né? Ansiedade e nervosismo, você buscar, talvez, fazer alguma atividade para extravasar isso, ou tentar fazer um autocontrole, né? Oportunidade, né? Como é que eu mapeio oportunidades? Eu vou conversar com pessoas daquela região, daquele setor de trabalho, né? Ver as exigências, né? Qual é o nível salarial, buscar informações no mercado, exatamente, né? E o networking conta muito, né? E as ameaças, mesma coisa, né? Então, você vai ver qual setor está mais em alta, qual empresa é melhor para trabalhar, qual cargo seria interessante com as suas habilidades, né? Assim por diante. E, no final, né, do seu plano estratégico, você vai traçar as estratégias que combinam pontos fortes com oportunidades. Então, você vai cruzar, né? Depois que elencou todos os pontos fortes e todas as oportunidades do mercado, você cruza. Isso aqui com isso dá o quê? Aí você vai traçar. Por exemplo, busco por atividades e funções nas quais sejam importantes decisões lógicas, racionais, que trabalhem bastante com números e exijam planejamento. Então, quais são as oportunidades que tem isso? Né? Em que tipos de trabalho, que tipos de empresas? E aqui tem vários exemplos, depois que vocês vão poder olhar. Estratégias que combinam pontos fortes com ameaças. Por exemplo, avaliar como mais adequadas as oportunidades nas quais o raciocínio lógico prevaleça sobre raciocínio emocional e saber trabalhar com números seja mais relevante do que trabalhar com pessoas. Então, assim, já que isso é uma ameaça, né, então eu vou trazer essa ameaça a meu favor, né? Quer dizer, eu vou buscar coisas que eu sei que eu tenho um ponto fraco ali. Então, o mercado de trabalho pode gerar alguma ameaça nesse sentido. Então, como é que eu posso anular essa ameaça? Então, assim, são técnicas, né, que a gente tem que pensar. Combinar pontos fracos com ameaças e depois, por fim, o ponto fraco com oportunidades. Um exemplo da ponto fraco com oportunidade é assim, algumas decisões lógicas e racionais costumam exigir rapidez. Para isso, identificar o que ainda não necessita dessa característica, por exemplo. Né? Que não precisa de raciocínio rápido, né? Então, esse seria uma coisa, se o mercado demandar raciocínio rápido, é interessante. Se isso for uma fortaleza sua, se isso for uma fraqueza, você não ter aquilo, então entra na ameaça, entendeu? Então, vocês têm que ir fazendo essa análise, cruzando, fazendo uma autoanálise primeiramente e, por fim, analisando o mercado de trabalho como um todo, usando essa ferramenta de estratégia e pode começar com a redação da história da sua vida para ajudar a lembrar, né, de feedbacks positivos, negativos, coisas que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, que eu faço bem, que faço com facilidade e tudo mais, ok? Então, na conclusão, né, aí você traça as metas. Esse é o final do plano estratégico, né, Pedro? Então, assim, para finalizar, é isso, você traçar metas para daqui a 2 anos, eu pretendo estar em tal empresa, eu pretendo estar em tal cargo, eu pretendo estar ganhando tal salário, e daqui a 5, 10 anos, o que eu tenho que fazer? E aí, como eu traço essas metas aqui, eu já sei lá atrás, né, o que eu vou ter que fazer de capacitação para chegar nessa meta, qual curso que eu vou ter que fazer, qual pós-graduação que eu vou ter que fazer, ter que fazer curso de inglês, de espanhol, de francês, não sei.
Aí eu tenho que ver qual meta eu tracei para depois ver o meu plano de treinamento para atingir aquelas metas. Isso daí, se vocês trabalharem numa grande empresa, em geral é feito isso, né? Eles traçam um plano de treinamento baseado nas suas lacunas de habilidade, digamos assim, gap skills, né, que eles chamam, que é você pegar aquilo que está faltando para complementar e fazer treinamentos em cima disso. Então, baseado nessa autoanálise, também vocês vão poder escolher melhor quais os próximos treinamentos, quais os cursos, seja aqui de pós-graduação, seja de graduação, especialização, etc., que vocês podem fazer. Não é isso, Pedro? Mais alguma dúvida que eu queria perguntar? Já Olha, concluí, tá? Não, tá ótimo. Eu queria falar que justamente isso. Muitos dos nossos alunos, muitas das pessoas que até participam das atividades que a gente oferece, não trabalham em grandes empresas, trabalham em empresas menores e não têm essa oportunidade de desenvolvimento de carreira. E a Claro. oportunidade de ensinar como fazer isso é muito rica, porque elas podem assumir esse controle de carreira, almejar um futuro melhor e definir quais são os planos e os passos para poder atingir isso. Uma coisa que a gente deixa bem claro aqui é que, nesse processo, a gente acaba sendo um aliado, porque a gente promove cursos gratuitos, a gente promove lives, a gente promove vários eventos justamente para poder ajudar as pessoas a subirem, almejarem, alcançarem aquilo que elas desejam. E isso é uma coisa que a gente já falou, a gente tem um lifelong learning, a gente já sabe que hoje em dia vai ser a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo de uma forma diferente. A gente sabe que isso vai ser uma habilidade super necessária daqui para frente, mais do que a gente já foi, do que a gente aprendeu, relacionado inclusive aos aspectos da pandemia, de, eu não sei mexer com a tecnologia, vai aprender. Hoje em dia todo mundo já sabe, a gente acaba sendo aprendendo mesmo que na marra. E uma coisa que a gente tem que entender é, a gente precisa preencher esses gaps. Esses gaps são preenchidos como? Através de muito estudo, dedicação, através de cursos. Você só vai conseguir preencher isso na sua carreira a partir do momento que você tomar consciência disso, de uma autoanálise, o conhecimento e uma noção O ponto de partida é esse, né? O ponto de partida é justamente esse, fazer a autoanálise. Justamente, entender que a gente está aqui como um aliado, a gente nem sempre vai, a gente vai oferecer cursos gratuitos, mas vão ter cursos que vão ser pagos. A pós-graduação é uma opção muito rica para que você possa fazer esse crescimento e esse avanço nesse sentido, inclusive porque, além de você conhecer pessoas, conhecer novos professores, ampliar seus horizontes, você acaba preenchendo isso e seguindo com a sua carreira. Então, é uma coisa que a gente percebe muito nos nossos alunos. Todos têm um desejo de ou se inserir no mercado de trabalho ou de serem promovidos. Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz em fazer parte, porque a gente consegue realmente transformar a vida das pessoas através da educação, tanto no mestrado, quanto no doutorado, quanto na pós-lato. E é isso que a gente está aqui para poder apoiar. Todos interessados em saber os cursos que a Unigran Rio oferece estão todos no nosso site. Nosso site tem todas as turmas que são confirmadas. A gente tem umas turmas confirmadas já agora para março, já tem turma confirmada. Semana passada começamos algumas turmas. As pós são 100% EAD. O Manuel já colocou o nosso site aí do lado, está disponível para que vocês possam visitar. E qualquer dúvida também, eu estou à disposição. O professor Roberto também é um professor super acessível. Se quiserem falar conosco também, nós estamos no Unigran Rio, atendemos a todos vocês. E a gente ajuda nesse processo, planejamento, a gente até consultoria de carreira, a gente já fez na pós. Então é uma coisa muito tranquila. Então é isso. É natural, obrigado, né? É natural na medida do... Hein, Pedro? Na medida que o pessoal for buscar o atendimento lá para definir qual é o curso que vai fazer, o pessoal do atendimento está treinado para isso, para poder orientá-los, né, no momento de vida deles, o que seria mais adequado, né, dentro das metas, dentro das possibilidades financeiras, o que seria mais adequado. E isso é uma coisa que a gente já faz de forma recorrente. Quando a pessoa chega lá, eu quero fazer uma pós, a primeira coisa que eu pergunto é, onde você trabalha? Onde você pretende trabalhar? Onde você pretende se ver daqui 2, 3 anos? Porque a gente tenta direcionar para que eu devo fazer parte e contribuir de forma positiva. Obrigado, professor. Obrigado por ter contribuído, ter doado um pouco do seu tempo para nós aqui, sua experiência de vida, pessoa que já foi executivo de empresa, hoje em dia se dedica à magistratura. Muito obrigado ao magistério. Muito obrigado também a todos que participaram conosco, tá bom, gente? E semana que vem a gente tem um outro tema interessante, que é justamente como as pessoas aprendem. A gente vai falar um pouco do funciona a parte neurológica do aprendizado. Isso a gente conta com outro professor convidado.
Mas foi isso. Muito obrigado a todo mundo, tá? Obrigado mais uma